Sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, meus irmãos. Dessa vez um vídeo. O objetivo não é polêmica, é claro, né? Mas talvez para algumas pessoas pode gerar polêmica. Porque eu quero fazer um tipo de denúncia sobre algo que tem sido usado, não é, para justificar o ecumenismo e a relativização da verdade em nossos dias, tá? No meio cristão. Então, sem mais enrolação, não é? Deem um like no vídeo, se inscreva no canal, marquem o sininho e roda a vinheta. Então, todo pastor é ladrão? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta, né? Ou alguém falou isso contra o seu pastor, ou contra você que é pastor. Eu, pessoalmente, já ouvi isso. Inclusive, na época em que uma pessoa falou isso na minha cara, né? Estávamos diante de muitas outras pessoas e essa pessoa é isso mesmo, todo pastor é ladrão. Então, na hora, eu, indignado, não fiquei calado e respondi, né? Perguntando: todo pastor é ladrão? Você pode me dizer quem eu roubei? Porque eu vou saber que eu sou pastor. Pode me dizer quem eu roubei? Aproveita agora a oportunidade, né? E faça essa denúncia pública. Me exponha publicamente quem eu roubei. Eu roubei você? Existe alguém aqui que tenha condição de me acusar de charlatanismo, de enganação? Quem eu roubei? E a pessoa se calou, constrangida, né? E é claro que quem estava ali observando, ouvindo, estava ali participando, também ficou constrangido. Então, pelo menos no contexto que eu estava, cidade pequena, na minha frente, ninguém ia falar que o pastor é ladrão, não. Ninguém ia falar, tá? Por conta disso, né? E nós sabemos que esse tipo de acusação, esse tipo de fala que é tão comum em nosso contexto, né, acontece por uma razão que é real. Sim, existem muitos líderes em nosso contexto que são charlatões, são mentirosos, mercadores da fé. Nós sabemos disso. E eles são os mais populares, né, os que fazem mais sucesso. Vocês nunca vão ver, por exemplo, o apoio de um grupo de pessoas que são membros, né, apoio financeiro mesmo, e outro tipo de apoio a igrejas fiéis. Mas vocês vão ver as pessoas, a multidão, né, jogando dinheiro com força para esses líderes. Porque é isso que o ser humano quer. O ser humano quer mentira. O ser humano ama mentira. Então, o que eu poderia esperar, né, de pecadores, senão que eles estivessem pagando tudo o que fosse necessário, tudo que é necessário, fazendo uma aposta divina, né, para ter riqueza, para alcançar certas bênçãos, certos benefícios. Sendo que há um suposto profeta de Deus dizendo que se eles fizerem isso ou aquilo, se eles levarem tudo para a fogueira santa, se eles fizerem a campanha das 7 cartas para Deus, se eles fizerem isso ou aquilo, eles vão prosperar. Senão eu não sou homem de Deus. Se é assim, né, então as pessoas querem, elas são culpadas, elas são tão corruptas quanto esses líderes charlatões. Mas o que esses indivíduos fazem, né, promovem de escândalo, acaba causando um tipo de reação em cadeia. É uma verdadeira explosão atômica. Porque o que eles fazem lá, com seus escândalos, vem atingir, né, a mim, a qualquer outro pastor, né, que é fiel, que é honesto, que procura viver de acordo com o que é certo, de acordo com a palavra de Deus. E que são pessoas simples, humildes, né? Não têm posses. Eu já passei por isso, irmãos. Inclusive, não só de ouvir, né, algo como eu falei, né, todo pastor é ladrão, mas por conta desses indivíduos, né, já haver no contexto que eu estava certa desconfiança, né, desconfiança ao ponto de gerar piadinhas de mau gosto, como por exemplo, né, a esposa foi comprar um brinquinho para a filha pequena, bijuteria. Nossa, olha lá a mulher do pastor gastando dinheiro da igreja. Eu mesmo, né, uma vez recebi o seguro-desemprego, porque eu trabalhava fora, e compramos então algumas coisas para casa. E quando apareceu gente, tá prosperando, pastor.
né? Já por conta, a piada é por conta disso que acontece, dessa acusação, dessa generalização, não é, disso que é promovido, infelizmente, por conta de líderes corruptos, e o povo tem a mania de generalizar tudo. Então, do mesmo jeito que se diz hoje, né, que todo político é corrupto, na cabeça das pessoas, todo padre é pedófilo, e todo pastor é ladrão. Não é assim? Não dizem quem exatamente, mas todos são. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem um outro problema que é gerado também por líderes cristãos e que acaba atingindo também, né? Porque isso que eu falei agora é muito desonesto e muito triste. Por conta de líderes corruptos, um pastor que está numa cidade pequena de interior, que anda a pé, né? Que anda a pé, que não tem conta no banco, que são pessoas simples, que às vezes têm uma condição até inferior à dos membros da congregação. Porque isso acontece, tá? Isso acontece, isso é real. Isso é real. As pessoas só olham para os midiáticos, para os grandões, mas não enxergam que existem muitos homens de Deus, não é, que vivem situações difíceis financeiras e não estão reclamando em público, não, estão trabalhando para Cristo, fazendo o melhor que podem. E ainda assim têm que ouvir piadinhas e serem criticados, quando não fizeram nada para merecerem isso. Então, esse exemplo se aplica a uma outra situação que acontece aqui no nosso país, no contexto cristão. Especialmente quando o assunto é reformado. Isso é para vocês entenderem que o que um líder faz, um desses famosos, né? Um desses que são abraçados pela maioria, que movem multidões, o que eles fazem, o que eles dizem, acaba repercutindo em toda a cristandade e muitos homens de Deus acabam pagando por causa deles. Isso vale também para o contexto reformado, e eu vou explicar o porquê. Desde quando eu comecei esse canal, meu objetivo foi trazer para as pessoas aqui no YouTube a fé reformada confessional, clássica, expondo as confissões e muitas vezes respondendo perguntas. Às vezes eu respondo de maneira dura, porque os indivíduos vêm aqui também sem o menor respeito, então tomo pancada. É simples assim. Não sou obrigado a ficar sendo tão, não é, fofinho com ninguém, né? Quer vir com 4 pedras na mão, se prepara, porque eu guardei 6 aqui. É simples assim. Mas quando a pessoa vem com respeito também, eu tô de boa, respondo e tá tranquilo. Então, esse mundo de internet é isso, né? Tem muito hater, tem gente que faz pergunta idiota de propósito e a pessoa tem que estar tendo paciência ou então explicando como que a banda toca e acabou. Tá achando ruim, vai para outro canal. Simples assim. Mas eu comecei para isso o canal, tá? E eu tenho notado nesse período aí de 3 anos de canal, com contatos que eu tenho tido por conta do canal, graças a Deus, né? Isso é muito bom, porque eu tenho conhecido muitos outros irmãos, pastores também, que me conhecem por meio do YouTube, que começam a manter um contato comigo. Eu aprendo muito com eles, recebo um bom feedback, estão divulgando o quanto podem o canal também. Isso me dá força, com certeza, né? Isso é maravilhoso. Eu não me sinto sozinho nesse canal no YouTube. Mas o que eu tenho notado é que muitas vezes eu e outros irmãos reformados que são confessionais, somente isso, acabam sendo vistos como sectários, conspiracionistas, como se estivessem buscando divisões, como se fossem carrancudos, pessoas que não querem unidade de jeito nenhum e que só pensam em brigar. E eu fiquei pensando, caramba, mas o que eu estou fazendo é apenas expor o que é a tradição reformada, o que é a fé reformada. Por que isso está gerando todo incômodo para algumas pessoas? Ou por que estão me vendo como se eu estivesse procurando divisão na igreja? Ah, e aí, observando, não é, esses medalhões, esses líderes que são reportados por grandes no país, que são evangélicos e muitos que são, né, membros de igrejas de tradição reformada, eu comecei a notar que esses líderes, eles têm uma grande influência, eles têm um grande público, eles são muito queridos, eles são muito chamados, eles são, para o povo brasileiro, teólogos renomados, né? Eles têm programas de TV, eles
tem um público enorme, né? Muita influência, são chamados para congressos de todo tipo de denominação, tem muitos livros publicados, tem editoras que estão apoiando o trabalho deles. São pessoas que têm muita mídia, muita influência, e o que eles dizem acaba repercutindo naquilo que o povo entende. E aí, observando as falas de algum deles, aqui eu não vou citar o nome de ninguém, não se preocupem, eles acabam muitas vezes batendo, mesmo sendo pastores de igreja de tradição reformada, desprezando as confissões das suas igrejas, das igrejas, desprezando o que é a fé reformada e chamando os que são confessionais de sectários. Neopuritanos, né? Eu já fui chamado disso, neopuritano. Eu não sou herdeiro dos puritanos, eu sou da tradição reformada continental. E eu sei também que existem excessos, tá? Eu não nego isso. Tem pessoas que, sinceramente, cara, não dá para conversar. Eu, que sou um defensor da confessionalidade, não consigo ter proximidade com algumas pessoas que são reformadas, porque são indivíduos que, sinceramente, ou é do jeito que eles estão dizendo, ou é perigoso você nem ser um eleito de Deus, né? É basicamente isso. Mas, mesmo assim, muito da acusação de sectarismo que existe hoje não é contra pessoas que são radicais nesse sentido. Indivíduos que saem das igrejas, que não são submissos, que começam trabalhos por sua própria conta. São revolucionários. Não estou falando desse tipo de gente, não. Eu estou falando de pessoas que são confessionais e que são acusadas de neopuritanos, num sentido bem negativo, né? E também de sectários, né? De promoverem divisão, cisão na igreja. Eu pergunto que igreja, mas que igreja, né? Quem fala isso pressupõe que o denominacionalismo representa a igreja una, católica e apostólica de Cristo. O que não é verdade, né? Desculpa, mas muitas denominações têm uma doutrina, uma fé diferente das outras. Então, só existe um evangelho, tá? Então, eu não sou pastor político, só existe um evangelho, né? Então, se só existe um evangelho, quem afirmar esse evangelho está certo. Quem vier com a versão brasileira Herbert Richard está totalmente errado, né? Não está pregando o evangelho, não está ensinando o evangelho, não está crendo no evangelho, está crendo em outra coisa, uma heresia. Outro evangelho é heresia. Não é um evangelho possível. Isso aqui não é um multiverso da teologia. Não existe isso. Tá? Mas o que eles dizem acaba repercutindo. Então, eu, que sou um pastor local, e outros pastores também, que só estão expondo e ensinando o que é a tradição reformada, nós somos muitas vezes vistos como sectários. Ah, pastor, desse jeito aí também o senhor não coopera com a unidade. Então, meus queridos, a unidade baseada no quê? Unidade política? Ecumenismo político? Unidade em que para que mantenha-se essa unidade, eu tenho que abrir mão de valores? Eu tenho que relativizar a verdade? Eu tenho que dizer que ninguém está errado. Somos todos vencedores. Todos estamos certos. É esse tipo de unidade. Mas esses líderes têm promovido isso. Têm promovido isso. Têm promovido que essas diferenças gigantescas que existem, não é, nas denominações, não é, nesse grande movimento e cultura evangelical, essas diferenças não são diferenças de fato, não são suficientes para nos separar. Ora, mas nós já estamos separados, né? Se isso não nos separasse, nós não estaremos em denominações diferentes. Já estamos separados, tá? E não existe catolicidade no meio evangelical. Desculpa, não existe. Existe uma cultura evangelical moderninha, não é? Onde se sacrifica a verdade em nome dessa unidade. Então, estes líderes, tal como os líderes charlatões que enganam para alcançar dinheiro, acabam manchando com isso pastores honestos, homens de Deus, estes líderes do meio reformado, que relativizam a fé reformada e a compreensão reformada sobre arminianismo, sobre continuismo, pentecostalismo, sobre carismatismo, sobre esse, sabe?
essa coisa revolucionária de hoje nas denominações, estes líderes estão manchando também, propositalmente, não é, aqueles irmãos que apenas são confessionais. Tá? Fazendo com que pastores que são fiéis à sua própria tradição cristã sejam vistos como indivíduos do ódio, indivíduos que não querem a unidade da igreja, que só têm como objetivo serem chatos mesmo. E com isso eles nos diminuem e eles não precisam nem fazer força para isso, né? Quem nós somos? Né? Nós somos um grupo pequeno, insignificante. Eles têm a influência. Como é que eu posso dizer isso aqui? Como que um canal como o meu e de outros irmãos ou pastores em suas igrejas locais, que são confessionais, vão ter a influência que esses gigantes, não é? Esses gigantes do marketing gospel, não é? Eles têm. Não tem como comparar. Eles têm a influência. Mas, infelizmente, estão usando isso de uma maneira maldosa. Né? E o resultado é que pessoas que estão procurando serem coerentes dentro de sua própria tradição cristã, né, são vistas como, infelizmente, pessoas que querem divisão gratuita. Divisão gratuita não, meus irmãos. Divisão que é fruto de convicção de fé. Tá? Então, se temos doutrinas centrais diferentes, como, por exemplo, a doutrina da salvação, a unidade não é possível. Então, nós não estamos querendo dividir nada. Já está dividido. Quem não enxergar isso é cego. Tá? Se queremos unidade real, essa unidade tem que ser em torno da verdade. Tem que vir da verdade, tem que ser fruto da verdade. E não é da preferência, não dos achismos evangelicais. Certo? Então, infelizmente, esses líderes têm usado, né, basicamente, até mesmo o argumento, né, que é tão ceboso para poder manter esse ecumenismo, usado, por exemplo, uma heresia, né, um pouco atual, como sendo o ponto comum de batalha daqueles que são fiéis. Então, se as denominações, mesmo sendo arminianas, sinergistas e que seja, ou pentecostais, se eles combatem a teologia da prosperidade, pronto, temos um ponto em comum. Logo, todos que defendem esse ponto em comum são todos irmãos, são todos fiéis, são todos igrejas sérias, e, portanto, temos que manter a unidade. Isso é ridículo, isso é vergonhoso, isso é desonesto, tá? E quem está dizendo que nós, reformados confessionais, estamos procurando separação, sectarismo gratuito, está mentindo. Um dia, ouçam bem, líderes reformados nutelinhas, um dia vocês vão ter que lidar com Cristo, porque vocês estão prejudicando pessoas fiéis, não é? Gratuitamente, para vocês se promoverem. É só para isso. Calma lá, né? Porque eu não posso fazer nada, os demais irmãos também não. Nós somos pequenos, nós somos fracos. Quem somos nós? Quem diz que nós temos que vencer alguma coisa? Mas a questão é que a igreja é de Cristo, tá? A igreja é de Cristo. Então, vigiem. Deus abençoe, meus irmãos. Digam aí o que vocês acham sobre isso, tá? Estou ansioso para ler os comentários de vocês também. Joinha, comentário, compartilhem também. Se inscrevam se não forem inscritos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.